Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Gustavo e a gente vai estudar um pouquinho mais sobre especiação. E agora a gente vai falar sobre o isolamento reprodutivo. Eu falei para vocês que para surgir novas espécies tem que haver o isolamento reprodutivo e um isolamento geográfico. Então acontece o isolamento geográfico, que pode ser um rio que cruza vivo, uma estrada construída, um terremoto que criou um vale e dividiu as espécies, e após dividir essas espécies, elas passam tanto tempo sofrendo seleções naturais diferentes e que elas vão criar um isolamento reprodutivo entre elas. E esse isolamento reprodutivo vai impedir que elas se reproduzam, tá certo? Só que esse isolamento reprodutivo, ele pode ser tanto pré-zigótico como pós-zigótico. Essa palavrinha aqui, ó, zigótico, vem de zigoto. E o que é zigoto? A palavra zigoto significa ovo, mas na verdade é o que? Zigoto é aquela célula formada após o que? A junção dos gametas, né? Vem um gameta masculino, um gameta feminino e faz a fecundação. Essa fecundação gera um zigoto que vai se desenvolver em um outro ser vivo, tá certo? Então você está falando que é um mecanismo de isolamento reprodutivo pré-zigótico, ele acontece o que? Antes da formação do zigoto. Então esses mecanismos vão acontecer impedindo a formação do zigoto. Como que pode ser isso? Tem bastante coisa escrita aqui, gente. Qualquer coisa você dá um pause, mas tudo que está aqui vem do livro de vocês, tá certo? Aqui é uma forma mais rápida e mais resumida de falar, ok? Então, gente, esse mecanismo pode ser o quê? Uma diferença de época de reprodução. Isso acontece muito entre as plantas, né? Uma planta, ela está em época de produção no começo do ano, a outra lá no meio, a outra lá no final. Isso é um tipo de isolamento reprodutivo entre elas, ou seja, uma não vai se reproduzir com a outra. Outra coisa, a incompatibilidade de órgãos reprodutores. Uma espécie tem um órgão reprodutor bem diferente de uma outra espécie, ou seja, estão isoladas reprodutivamente. Existe um mecanismo pré-zigóticos que não vão deixar os dois se reproduzirem. Incompatibilidade de gametas ou incompatibilidade gamética é o que? É quando acontece até sem o ato de acasalamento entre eles, mas o gameta que é depositado ali, o que acontece? Não é capaz de fazer a fecundação. Eles são incompatíveis, ou seja, não forma o zigoto. Também é um tipo de mecanismo pré-zigótico, não teve formação do zigoto. E diferentes habitats. Na ecologia, habitat é o lugar onde aquela espécie está. Concorda comigo? Se elas estão em lugares diferentes, não há reprodução, tá certo? Às vezes aquela espécie está numa savana, né? Aquela outra está onde? Está em um lugar totalmente diferente, gosta de viver mais próximo da água. Então o que acontece? Eles não vão se encontrar. Tem o quê? Tem habitats diferentes que deixam isolados reprodutivamente, tá certo? E também eu vou ter diferença comportamental. Existe, por exemplo, isso existe muito nas aves, né? As aves, tem aves que têm uma dança para se acasalar, insetos também têm comportamentos que chamam o outro, mostram para o outro que ele está querendo se reproduzir. Concorda comigo que se a outra espécie ela não entende, né? Aquele outro ser vivo não entende aquele comportamento, para ele não tem o que? Não vai existir o que? A reprodução. Então estão isolados reprodutivamente também. Isso aqui é o que? É uma diferença comportamental que existe para todo o reino, né, dos seres vivos que o que? Fazem esse isolamento reprodutivo através do comportamento. Tá certo? E o que é o mecanismo pós-zigótico? Está falando que é pós, está falando após a formação do zigoto. Então aqui há a formação do zigoto. E se existe a formação do zigoto aqui, alguma coisa acontece que não vai deixar o quê? Esse zigoto ele pode ser impedido, certo? Impedido de se desenvolver, ou ele vai até se desenvolver, mas vai acontecer alguma coisa que não vai gerar descendentes férteis. Pode então ter o que? A mortalidade do embrião, ou seja, acontece o acasalamento, forma-se o zigoto, mas alguma coisa mata o embrião, tá certo? Ele não é o que? Não é um embrião viável, ele vai acabar morrendo, tá certo? Também pode acontecer o que? A inviabilidade do híbrido. O embrião até sobrevive, mas quando o híbrido nasce, o que é o híbrido? O híbrido é o que nasce o que? É o produto de duas espécies diferentes. Quando duas espécies diferentes, né,
se acasalam, gera o quê? Um híbrido. Esse híbrido até nasce, mas ele pode ser inviável, ele vai morrer após nascer, certo? Então ele não vai dar tempo de deixar descendentes férteis. Outra coisa que acontece é a esterilidade do híbrido. O que é essa esterilidade do híbrido? Ele nasce, ele é um híbrido, pô, ele fica lá bonitão, cresce, mas ele é estéril. Ou seja, ele não vai deixar descendentes férteis. Se ele não deixa descendentes férteis, ou seja, ele não vai ser uma espécie. Tá certo? Porque uma espécie, ela se acasala e deixa descendentes férteis. É o caso, por exemplo, aqui, da mula e do burro. Tá? Quem que gera a mula e o burro? Se eu não me engano, né, a mula e o burro é a égua e o jumento. Certo? Então, a égua e o jumento vai gerar o quê? A mula e o burro, que a égua e o jumento são o quê? Espécies diferentes. Vão deixar o quê? Híbridos estéreis. Beleza, gente? Então, isso aqui, galera, é um pouquinho sobre o isolamento reprodutivo, que é o quê? Nada mais é que o isolamento que não deixa os seres vivos o quê? Se reproduzirem, deixando descendentes férteis, tá certo? Eles podem ser pré-zigóticos, acontece antes da formação do zigoto, ou eles podem ser pós-zigóticos. Beleza, galera? Muito obrigado, até mais.